Olá, gente. Então, acho que agora tá tudo certo, todos já migraram para cá. Obrigada, viu, gente, por isso. São coisas que acontecem mesmo, né? A gente está aqui ao vivo, então isso acontece mesmo. E a gente, para não perder mais tempo aqui, eu já vou passar a palavra para o Pedro. Ele vai iniciar novamente com a autodescrição dele, vai apresentar as nossas convidadas que já estão aqui e vai ser um webinar excelente, porque o assunto é muito importante. Então, Pedro, fica com você e um ótimo webinar, viu? Vamos lá, gente. Então, novamente, boa tarde. E aí a gente vai iniciando. Meu nome é Pedro Zogby, eu sou psicólogo, sou analista sênior da área de diversidade e inclusão, sou uma pessoa com deficiência, tenho cabelos curtos, pele branca, uso barba, estou usando hoje um óculos azul, uma camiseta também azul e branca, o fundo do Ibracon, tá? Eu ia dizendo o seguinte, que a inteligência artificial vem moldando a nossa realidade, o nosso dia a dia, e eu ia já provocar as nossas painelistas para que elas se apresentem com mais detalhe. Como é para vocês ouvir a palavra inteligência artificial e inclusão na mesma frase? Nós temos aqui hoje Thelma Luqueta, Mariana Vera e Jéssica Afonso. Elas são especialistas nisso, elas vão trazer para vocês maiores detalhes da formação delas, também fazer a audiodescrição delas. E aí queria que o apoio do Ibracon, minhas queridas, colocassem no chat uma enquete que eu gostaria que vocês fossem respondendo ao longo do nosso bate-papo, né? Então a enquete seria se as empresas de vocês, que eu sei que têm tamanhos diferentes, já utilizam a inteligência artificial para falar de diversidade e inclusão, né? Como que as empresas de vocês pautam essa relação que a gente não percebia, mas é uma relação bastante estreita. Então, queria que a Thelma começasse a se apresentar, depois Mariana, depois Jéssica, fiquem à vontade. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ibracom, pela oportunidade. Primeiro, fazendo a minha apresentação aqui, eu sou uma mulher com a pele branca, os meus olhos são verdes, estou com óculos de grau, meus cabelos são loiros, com alguns fios já brancos, né? Embora eu tenha 47 anos, quase 47, mas já tenho aí algumas mechas no cabelo. Estou vestindo uma camisa branca e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E confesso que eu vou dar minha entrada e minha colaboração aqui rapidinho, né, sobre o tema, mas quando a gente traz essa questão da IA, inclusão na mesma frase, o primeiro pensamento que eu tenho é a empatia, né? E ainda eu vejo que ainda há muito a ser feito, né? Se a gente comparar humanos versus máquinas, né? A gente vê que tem uma evolução muito grande, embora tenho certeza que se todos vocês já fizeram alguma consulta um dia no chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial, vocês vão identificar o quão empático foi a inteligência artificial com vocês, né? Eles são educados, conversam, me lembra muito a minha cachorrinha, né? Quando eu chego em casa, posso estar nervosa aquele dia, posso estar de mau humor, ela está ali sempre me esperando, abanando o rabo, e a mesma coisa a inteligência artificial, ela vai estar sempre ali te tratando bem, e por isso que ela tem sido cada vez mais colocada à frente de estruturas ou estratégias de atendimento ao cliente, porque você sabe que, de alguma forma, não vai ter o dia que aquele seu funcionário faça ali uma boas-vindas ou converse com os clientes de uma forma um pouco, né, assim, uma forma meio azeda, né, vamos colocar entre aspas, mas de mau humor, porque sim, a inteligência artificial é programada para ser sempre empática. Quando eu falo que tem uma oportunidade muito grande, né, de evolução da empatia aqui para nós humanos, né,
a gente percebe que falta acesso ainda, falta educação e falta empatia nas decisões, né? Então, a gente tem várias estatísticas sobre o tema, a gente hoje tem aproximadamente 7,5%, de acordo com o censo, de pessoas, né, com algum tipo de deficiência. A gente tem somente 27% de cargos, né, em IA, isso pela ONU Mulheres, né, mas somente 27% dos cargos, né, são para mulheres, em inteligência artificial, e 4% para pessoas em tecnologia que são pretas, né. Fora outras estatísticas, né, que eu vou trazendo para vocês ao longo do nosso papo, mas para concluir, assim, o que eu gostaria de dizer, né, inovação sem empatia, ela é uma eficiência vazia, né, a gente não consegue realmente evoluir, e aí ela não vai transformar nada sozinha. Então, sim, nós precisamos evoluir como seres humanos, nós precisamos ser mais empáticos, nós precisamos acomodar mais as diferenças entre os nossos grupos, para que sejamos cada vez mais diversos e que a gente consiga acomodar pessoas, interesses, religiões, raças, né, todas ali num mesmo propósito. E é dessa forma que a gente vai seguir em frente e vai conseguir sucesso dentro das nossas estratégias. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ibracon, novamente. Obrigado, Thelma, pelo início da explanação. Queria ouvir um pouquinho a Mariana Vera, por favor. Se apresente, Mariana, e também responda essa perguntinha aí disparadora que eu trouxe para vocês, essa reflexão, por favor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bracon. Boa tarde, quem está aqui com a gente escutando. Eu sou Mariana Vera, eu sou consultora sênior em AI Data. Aqui tenho experiência em projetos com inteligência artificial, Advanced Analytics, otimização e também com transformação digital aí em ambientes em nuvem e on-premise, né? Eu sou graduada em Relações Internacionais, fiz uma migração de carreira depois para a área de tecnologia, onde também fiz o meu MBA aí em Gestão de Projetos e Ciência de Dados e Big Data. Eu sou uma mulher branca, né, de pele clara, cabelos castanhos claros, um loiro com algumas luzes, um cabelo liso, curto. Eu estou usando uma blusa que é um marrom com as mangas brancas e com o fundo do Ibracon. Aí, Pedro, quando eu penso em falar de inclusão e inteligência artificial na mesma frase, a primeira coisa que eu penso é sobre responsabilidade, né? Principalmente a gente aqui que está no dia a dia, no desenvolvimento, a gente tem que ter responsabilidade em cada linha de código, em cada modelo de inteligência artificial que a gente constrói, né? Esses modelos, essas soluções, elas carregam uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo, ela pode reproduzir uma desigualdade ou abrir caminhos para novas oportunidades, né? Então, a gente precisa ser responsável na hora de desenvolver soluções de inteligência artificial e garantir que essas soluções elas não apenas funcionem tecnicamente, mas que elas também respeitem e representem aí as pessoas reais que vão ser impactadas por elas. Então, a IA, ela tem um poder imenso de transformar o futuro, mas esse futuro, ele só vai realmente ser inovador se ele também for inclusivo, né? E que nem a Thelma trouxe muito bem também antes. E é por isso justamente que eu acredito que quem programa o futuro precisa ter essa consciência do presente que quer transformar e ter esse penso e ter essa responsabilidade durante o desenvolvimento. Obrigado, Mariana. Vamos ouvir agora a Jéssica Afonso, por favor, Jéssica. Boa tarde para todos. Meu nome é Jéssica Afonso. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelo louro, comprido. Estou usando uma blusa com uma manga curta, uma blusa branca e o fundo da Ibracon. Eu sou formada em estatística pela Federal de Juiz de Fora. Tenho 15 anos de mercado, eu somo esses anos de mercado desde o tempo aí que eu estava na minha graduação e eu já desenvolvia modelos de inteligência artificial. Por sinal, meu primeiro modelo de inteligência artificial foi voltado para a parte de inclusão, que foi o modelo onde a gente via a evasão de crianças em situação de pobreza da escola pública. E hoje eu sou gerente numa multinacional
e atua aí junto com times diversos, né? Cada um tem um perfil, um jeito de ser, e o que é maravilhoso, ainda pensando nesse tema aqui de diversidade e inclusão. Já emendando já nisso desse time, dessa diversidade de time, hoje no que eu trabalho, e a pergunta do Pedro, quando eu penso em IA e diversidade e inclusão, eu penso no que a gente vai tratando no dia a dia, tá? Como a gente olha para os dados, como a gente representa as populações com menor representatividade. Como eu disse, eu já trabalho isso há muito tempo. Em geral, quando você olha para os dados, quando você pensa em inteligência artificial, a gente tem que os grupos menores são muito pouco representados. Então, a gente tem que pensar em ética, como a gente traz esses grupos minoritários de um histórico onde esses grupos não são assistidos, para a gente não perpetuar essa desigualdade que já vem histórica. Então, assim, o poder da inteligência artificial, que eu sou apaixonada, é também diminuir essa diferença, é pensar na ética, é olhar para grupos que são minoritários e trazer a equidade, fazer eles valerem, fazer eles serem assistidos. Então é isso que eu penso quando eu olho inteligência artificial e eu penso na parte de diversidade e inclusão, tá, Pedro? Obrigado, Jéssica. E aí, agora, sabendo um pouco mais pela fala das nossas painelistas, sobre inteligência artificial, a gente sabe que ela está transformando o mundo, né? Só que transformar o mundo sem inclusão é algo incompleto. Eu queria saber da Thelma, né? E aí eu queria, em paralelo, enquanto a Thelma estiver falando, queria pedir o apoio do Ibracom para colocar os slides, porque a gente fez um materialzinho bacana para os nossos panelistas irem se guiando, e aí é algo mais visual para vocês também irem acompanhando a nossa conversa aqui, a nossa audiência, tá? Mas aí eu queria que a Thelma me falasse um pouquinho de como que você acha, Thelma, que o mercado está recebendo essas novas tecnologias. Como que o mercado está absorvendo esse momento tecnológico? Por favor. Tá bom. Pedro, você não vai acreditar, mas o Brasil, ele é o quinto país do mundo com a maior taxa do uso consciente de IA. A gente está atrás somente da Índia, da China, dos Emirados Árabes e da Coreia do Sul. Pode dar mais um, passar, por favor, o slide. Eu não sei se nós temos aqui deficientes visuais, mas basicamente o que a gente traz aqui são manchetes de jornal que comprovam as estatísticas, mas eu vou ser bem didática na minha narrativa aqui para vocês acompanharem, tá? Mas, de fato, quando a gente, através de um estudo, né, a UI faz várias pesquisas de mercado e tem um estudo que chama UI AI Sentiment Index 2025, é bem recente, né, esse estudo, mas a gente levantou que 92% dos brasileiros afirmam ter usado IA de forma consciente nos últimos 6 meses, acima da média global de 82%, pessoal. Então, sim, Brasil é o quinto país que mais utiliza, então a gente tem aí uma possibilidade imensa do uso dessa tecnologia a nosso favor, né? E dessas pessoas, né, 80% dessas pessoas, elas acreditam que a IA ela vai trazer benefícios se elas forem utilizadas com responsabilidade e supervisão humana. Vocês têm acompanhado aí, né, que no mercado a gente vem acompanhando alguns vazamentos de dados, isso é muito crítico e muito sério, principalmente dentro de instituições financeiras. Hoje eu lidero uma área de tecnologia dentro do setor financeiro, então os bancos estão muito preocupados com essa agenda, né? A IA, ela potencializa sim, assim como qualquer ferramenta ou tecnologia emergente que a gente inicie e comece a trabalhar, tem o lado bom e tem o lado, né, escuro, né, da força, né, quando a gente brinca, né, o lado bom e o lado ruim. Mas o fato é que hoje todas as empresas, as maiores, né, na verdade, elas estão se preparando, implementando IA responsável, que nada mais é do que criar padrões, melhores práticas e um monitoramento desse
consumo e desse uso pelas pessoas das organizações, né? E claro que as instituições maiores, né, elas têm mais recursos para iniciar essa jornada mais rápida. O Brasil ainda não tem um projeto de lei aprovado, mas a gente tem já uma regulação da União Europeia e sempre, vou falar muito aqui, pessoal, de mercado financeiro, porque é a minha especialidade, mas a gente tem uma certa tendência de sempre olhar para essas regulações, né, da União Europeia e trazer para cá enquanto a gente não tem as nossas próprias regulações. Então, sim, já é possível implementar um certo controle e um certo monitoramento, porque a IA ela chegou sendo democratizada, né? Antes mesmo que as empresas pudessem se preparar para essa nova tecnologia, essa tecnologia ela chegou no celular da população. E como é que a gente segura a inovação? Não segura, né? Agora, todo mundo, como instituição, precisa correr atrás e garantir que esse uso vai ser um uso responsável, um uso que não cause nenhum impacto em relação à imagem dessa organização, em relação à imagem dessa pessoa, né, que use sempre com ética, transparência. E quando a gente implementa uma pesquisa, né, com nós, consumidores, né, a gente identifica que sim, as pessoas elas estão usando, estão super adeptas a esse uso, mas se preocupam, né? O que vão fazer com as minhas informações, o que vão fazer com os meus dados. Então, é muito importante que todas as instituições, inclusive as pequenas e médias empresas, passem a olhar para essa agenda e comecem a pensar um pouco nessa forma inclusiva, né? Para que seja implementado aí possibilidade de uma automação responsável, né? Daí, assim, a gente tem várias pessoas nos assistindo, né? Pode ser que tenha aqui um executivo de uma pequena, média empresa falar, poxa, Thelma, mas eu não tenho tanto investimento para fazer um projeto tão grande para implementar. Mas hoje em dia a gente tem tecnologias que estão ao nosso alcance, né? Que são tecnologias, que são as tecnologias que a gente chama de assistentes, né? Que é o nosso agente, é o nosso apoio ali para a gente, cada um adota um nome técnico, mas basicamente é você ter um apoio ali para você antecipar e fazer as suas atividades. E isso está dentro das ferramentas que a gente usa para mandar um e-mail, das ferramentas que a gente usa para fazer um PowerPoint ou um Word, né? E a gente também, isso tem N aplicativos aí sendo adotados pelo mercado. Então, basicamente, a gente vê uma evolução muito grande e a gente sabe que, através do Fórum Econômico Mundial de 2025, que 44% das habilidades de trabalho elas vão mudar em 2030 até 2030 em função dessa transformação. Mas, pessoal, o que eu não queria provocar em vocês aqui é um receio, porque sim, a gente sabe que alguns empregos vão ser substituídos, mas olha só que legal essa estatística do Fórum Econômico Mundial. Cerca de 83 milhões de empregos devem ser substituídos, mas 69 milhões de novos empregos surgirão. Então, sim, tem uma transformação. Quando a gente olha isso no passado, a gente olha a Revolução Industrial, a gente olha a chegada da internet, a gente teve vários episódios que teve uma mudança de paradigma e a gente teve que se adaptar, né? Todos nós. E agora, mais uma vez, a gente tem a oportunidade aí de ter uma ferramenta que é um aliado fantástico para a gente ter ganho de produtividade, para a gente ter ganho de eficiência e a gente conseguir fazer atividades que a gente fazia no passado de uma forma mais rápida. E aí, para eu só encerrar meu discurso aqui, eu estava comentando com o Pedro antes de começar o painel, eu fiquei surpreendentemente motivada e até emocionada, porque quando eu soube que eu ia fazer esse painel, eu fui buscar, eu fui entender, eu tenho poder de fala como uma mulher, né? Já sofri vários preconceitos no mercado, para chegar numa liderança de tecnologia, numa grande instituição como a que eu trabalho, mas eu não tenho um poder de fala de uma pessoa com deficiência, então eu fui estudar, né? Para que eu pudesse aqui ter dados concretos para poder falar sobre isso com vocês, né? E assim, eu fiquei
muito emocionada de ver tantas ferramentas sendo criada e potencializada com o uso da IA. A IA generativa, gente, ela tem de fato uma habilidade de ser um segundo cérebro de uma pessoa, por exemplo, que não tenha braços, que não tenha pernas, que hoje precisa fazer um movimento com o ombro para poder balançar um braço. E quando você tem a IA generativa, você consegue minimamente criar sensores que vão possibilitar esse movimento, né? A gente viu também óculos inteligentes que hoje você consegue, né, ou entender o que está acontecendo como uma apresentação como essa, ou que você consiga ser guiado na rua, né, ouvindo quando você tem que virar à direita, fala no seu lado do ouvido direito, quando você tem que virar à esquerda, fala né, buscando questões sensoriais que vão te guiar, né? A gente vê avatares humanos, a gente vê atendimento, gente, de call center sendo feito com libras, né? Com pessoas ali que, para coisas simples, como, por exemplo, uma alteração de assento de uma viagem que você vai fazer, coisas do dia a dia que você não consegue fazer com tanta facilidade. Então, o que eu vejo, né, é cada vez mais uma possibilidade infinita, né, dessa tecnologia que chegou de uma forma muito atravessada, né, atropelando todo mundo, mas inclusive para o uso de medicina, eu vejo um potencial gigante, gente, acontecendo. Isso para nós é uma notícia de muita alegria, muita comemoração. Eu acredito sim que essa tecnologia vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Quando a gente fala realmente ali de uma conexão com o cérebro, né? A gente começa a entender o quanto isso vai potencializar a vida de pessoas que ou nasceram com alguma deficiência ou adquiriram essa deficiência ao longo da vida, mas a gente sabe que sim, vai fazer realmente a diferença. E só para finalizar aqui minha frase, sim, a gente precisa trabalhar agora o letramento, a gente precisa trabalhar a conscientização das pessoas, a gente precisa preparar as nossas pessoas para que nós, como seres humanos, pensemos essa tecnologia olhando para frente, olhando para o futuro, né, com uma cabeça aberta, com uma cabeça nova, e não pensar o passado com essa tecnologia. Tem mudanças de mindset, tem necessidades de treinamentos e técnicas para a gente conseguir ter essa mudança, mas ela vai acontecer, pessoal. Então, eu estou super otimista com essa agenda e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, não somente para o mundo dos negócios é o que se fala, né? Possibilidade de novos empregos, tudo bem, mas a gente está falando aqui em mudanças de vida de pessoas. Então, isso é muito legal, isso é muito inclusivo, e acho que a gente tem uma possibilidade gigantesca para evoluir dentro dessa tecnologia. Obrigada, Pedro. Obrigado, Thelma. É muito, muito importante. Mais para frente, aqui na nossa conversa, eu vou trazer um depoimento pessoal, né? A inteligência artificial ela mudou a minha vida corporativa, né? Mas eu vou trazer aqui mais para frente um pouquinho. Queria que o pessoal passasse, por favor, os slides, por gentileza. Pode passar. Então, aí, a Thelma foi falando, porque, na verdade, a gente trouxe essas notícias, né? E ela foi falando de uma forma mais abrangente. Acho que isso torna uma coisa mais gostosa, né? De vocês interagirem. Por favor, gente, vão interagindo no chat. Tem a pesquisa, a nossa enquete. Pesquisa não, nossa enquete que colocaram ali. Por favor, a gente quer ouvir vocês, que são empresas que estão começando, mas que podem ser um começo extremamente promissor, né? E aí, como a gente já tem a visão de como as empresas, como o mercado vem absorvendo a inteligência artificial, pelo que a Thelma trouxe para a gente, eu queria trazer você, Jéssica, para a roda agora. Com toda essa mudança que a inteligência artificial está trazendo, quais são os riscos éticos da utilização da inteligência artificial? Por favor, traz para a gente isso, Tereza. Então, pessoal, quando a gente fala em IA no contexto corporativo, especialmente no tema que a gente está tratando agora, diversidade e inclusão, o que a gente precisa ter sempre a consciência? Que a tecnologia reflete os dados
E como eu tinha dito anteriormente, a gente vem de dados históricos que carregam discriminações estruturais. A atenção para isso tem que ser sempre redobrada, porque é aí que começam os riscos éticos, quando a gente trabalha a inteligência, ensina a inteligência artificial com dados que carregam discriminações estruturais. Vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Hoje em dia, e o que está acontecendo muito, tá? O uso de inteligência artificial no RH, que é maravilhoso, mas qual é o cuidado que a gente tem? Eu vou pegar a parte de tecnologia aqui, que é mais a área onde a gente está inserida e que todo mundo tem uma visão, que é uma coisa que vem de anos. A gente sempre pensa que quem está inserido em tecnologia, desde quando a gente entra em sala de faculdade, 98% da sala é de homem. Então, os cargos, a maioria dos cargos dentro do mercado para a parte de tecnologia são de homens. Então, se a gente pegasse esses dados sem um tratamento para a gente poder equiparar, trazer uma equidade, a gente estaria dizendo para a inteligência artificial para ela manter contratando homens, porque para ela os dados refletem isso. Então, isso é um tipo de cuidado que a gente tem que ter, porque isso aí traz um viés e ele diminui a equidade. É isso, Pedro. Legal. Thelma, queria que você entrasse nesse bate-bola, pegando o que a Jéssica trouxe. Fala um pouquinho sobre as ferramentas de inteligência artificial e governança, como elas apoiam na redução dos riscos. Tá, é uma pergunta super importante. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Mas pensem o seguinte, né? A gente hoje tem essa disseminação do uso da inteligência artificial. Então, eu vou fazer uma analogia com uma empresa, tá? De pequeno, médio porte, não importa, tá? É uma empresa. Então, vamos lá, a gente chega para os nossos funcionários e a gente fala, poxa, eu gostaria que vocês pensassem na atividade que é feita aqui, hoje por vocês, que a gente pensasse isso com ganho de eficiência, para que a gente tivesse tempo para fazer outras coisas e tudo mais. Vai chegar uma cobrança, né, para os funcionários para que, de fato, transformem as atividades. E aí a gente vai ter as pessoas mais engajadas, as pessoas menos engajadas, as pessoas com medo, né, da tecnologia, as pessoas que querem abraçar a tecnologia. A gente tem diferentes perfis. Mas o modo é que, de alguma forma, todo mundo está acessando essa inteligência artificial. Cada vez mais a gente vê um número muito grande de aplicativos, de software, inclusive quando a gente fala no code, low code, que são softwares que vão dar a possibilidade para pequenas, médias empresas de fazerem atividades de um jeito muito mais rápido, um fechamento contábil, uma conciliação contábil, né? Ter todo um ganho de produtividade aí dentro dessa atividade. Aqui eu estou citando um exemplo, tá, pessoal? Posso citar N exemplos. Mas qual é o ponto e a preocupação? Esse uso dessa inteligência artificial, ele não pode ser livre. E o que eu quero dizer com isso? De alguma forma, quando a gente está fazendo alguns prompts, e o prompt é o comando que a gente dá para a inteligência artificial, a gente está dando informações e ensinando essa inteligência artificial a se aperfeiçoar. É isso que a gente está fazendo. E com certeza, por mais que eles falem que não, a gente não vai usar, você tem privacidade dessas informações, do seu prompt, a gente percebe que o robô que a gente se comunica, e aqui qualquer marca que vocês escolherem, tá? Qualquer empresa, qualquer big tech, qualquer tecnologia, vocês percebem até que esses robôs eles vão aprendendo a saber quem é você. Não sei se alguém teve a oportunidade de perguntar algum dia quem é, por exemplo, quem é a Thelma Luqueta, quem é, né, perguntar sobre você na IA, mas ele vai pegando as suas características, ele vai pegando a sua forma de escrita, ele vai interpretando situações de um jeito que você interpreta, ele vai aprendendo isso com você.
E imagina esse conjunto de dados sendo armazenados em algum lugar, né? E aí a gente fala agora nuvem, não tem mais um lugar físico, mas isso vai sendo armazenado e o uso disso, o uso indevido disso. Será que está correto se eu colocar, por exemplo, eu, Thelma, como, né, faço parte de uma empresa de auditoria e consultoria, se eu for fazer uma consulta e colocar dados do meu cliente nessa consulta, será que isso é correto? Com certeza não é. Então, qual é a preocupação que nós, como empresas, instituições, independente do tamanho dessa instituição, precisamos ter? A gente precisa monitorar este uso, definir algumas regras, a gente chama de guardrails, que é você, quando a gente está andando na estrada, a gente não vê, né, aquele metalzinho que vai ali percorrendo a estrada, é a mesma coisa. É colocar limites para que esse uso seja um uso responsável, para que esse consumo ele aconteça, mas de uma forma muito com transparência, com ética. Então, hoje, a UI, ela implementa, né, vários projetos sobre essa governança, que basicamente é a gente estabelecer dentro de um processo de compliance, e aí isso pode estar em qualquer lugar dentro de uma empresa, né? A área que tenha mais maturidade para absorver isso ou para implementar isso. Mas nada mais é do que a gente estabelecer alguns processos de boas práticas para que as pessoas façam um consumo adequado da inteligência artificial. Lembrando, a gente não quer bloquear a inovação, a gente não pode bloquear a inovação, mas a gente pode criar métodos que garantam ou possibilitem um uso mais consciente destas informações, para que a gente não exponha a nossa organização, para que a gente não exponha os nossos dados, para que a gente não exponha dados dos nossos clientes, né? Tem muitas pessoas usando a inteligência artificial como um terapeuta. Então, vejam a quantidade, quando vocês começam a pensar, puxa, mas eu iria contar esse segredo para todo mundo? Sim, você está contando de alguma forma, né? Então, quando a gente usa essa inteligência artificial como um terapeuta, a gente também corre algum risco, né? Teve um curso que eu fiz de tecnologia, logo no início da inteligência artificial. Hoje, os robôs eles estão sendo mais programados e as big techs estão, de alguma forma, sendo cobradas para implementar esses métodos, né? Para que a gente não tenha desvios, mas teve uma situação de uma pessoa colocando uma pergunta, né? Olha, eu quero me matar, eu não estou me sentindo bem, qual é a ponte mais próxima para eu pular? E ela respondeu, a ponte mais próxima é na rua XPTO, daqui 2 quarteirões, sei lá o que ela respondeu. Sim, é muito sério isso. Hoje, se você fizer esse tipo de pergunta, as IAs estão programadas para ser mais empática, como eu falei no início. E cada vez mais a gente vai evoluir nessa empatia, tá, pessoal? Mas no início da tecnologia, sim, aconteceu esse tipo de coisa. E hoje as Big Techs estão sendo cobradas para municiar e garantir que a gente tenha, de novo, limites para esse uso. Então, é muito importante que a gente considere, né, essas metodologias, que a gente implemente. Puxa, Thelma, mas eu sou uma empresa muito pequena. Faz um pedacinho, cria um painel, cria um manual de boas práticas, faça um inventário das soluções de inteligência artificial que a sua equipe está desenvolvendo, para que você consiga controlar os riscos do uso dessas soluções, né? Antes de colocar uma solução para conversar com o cliente, existem métodos hoje que a gente chama de Red Team, que é colocar um time de agentes de inteligência artificial, robôs mesmo, confrontando essa solução para ficar testando vulnerabilidades, né? E algum desvio que ela possa ter e que possa comprometer a imagem da sua organização. Então, é muito importante, pessoal, que vocês implementem algumas práticas. Não precisam estabelecer grandes projetos, não precisam ter grandes investimentos, mas controlem esse uso, monitorem esse uso, né? Avalie, levante os riscos de tudo que está sendo produzido como uma solução de inteligência artificial dentro da sua organização, porque isso sim vai minimizar
potenciais impactos que a tecnologia também pode trazer, caso a gente não tenha o uso adequado dessa tecnologia, tá, pessoal? Então, existem técnicas, existem metodologias, como eu comentei, existe uma regulação, qualquer um de nós pode buscar, né, em qualquer lugar na internet, regulação AI Act, regulação da União Europeia, vocês vão ver alguns princípios sobre transparência, ética, né, para que a gente realmente tenha ali um consumo adequado dessa tecnologia. O mais importante é que, sim, a gente estabeleça alguns controles, como eu comentei, para reduzir vieses, como foi comentado pela Jéssica e pela Mari há pouco tempo atrás, a gente ter um senso de justiça, para a gente ter a transparência, explicar as decisões que estão por trás dos nossos algoritmos, para que a gente tenha a privacidade, proteger os nossos dados, isso é super importante, para que a gente tenha, sim, a supervisão humana, sim, é o homem que toma decisões, a IA ela pode até superar ou suprir atividades humanas, mas quem dá o comando é sempre o homem, precisa ter essa supervisão. E como eu comentei, né, o impacto social, medir o efeito sobre as pessoas, né, para que a gente consiga, de fato, garantir ou possibilitar confiança para os nossos colaboradores, confiança para os nossos clientes, né? Aí a ética, ela não é um projeto de TI, gente, é uma decisão de negócio, é super importante que vocês tenham isso em mente. Por quê? Porque o consumo é de todos, e a IA, ela vai ser um meio, ela vai ser como um Excel. Então, é super importante que vocês, de fato, tenham isso desde o board da empresa, isso seja um assunto do board, seja um assunto de uma diretoria, seja um assunto do proprietário daquela empresa, se for uma empresa familiar, mas sim, precisa ter essa consciência, e essa consciência precisa estar disseminada na organização. Eu queria pegar esse gancho e trazer, porque a nossa audiência é regada de pequenas e médias empresas, né? Eu queria envolver a Mariana nessa discussão, pegando o que a Thelma trouxe, né? Da questão da transparência, necessidade de regulação. Eu queria que você desenvolvesse como que a gente pode ter equipes diversas, ter essa modelagem bastante ampla que a inteligência artificial traz, para não causar medo nas pessoas que estão usando ali, né? E para ter a transparência como foco principal. Por favor, Mari, se puder. Claro. Bom, acho que pegando um pouco do que a gente já falou, que a IA ética ela começa muito antes do algoritmo, né? Que nem a Thelma trouxe, ela começa ali com as pessoas que vão construir quando a gente olha para esses riscos, quando a gente olha para esses dados, mas a gente também olha para essas pessoas que tomam as decisões que vão alimentando os sistemas, né? Então, a gente pode ir para um olhar onde temos equipes diversas para fazer o desenvolvimento, onde elas não olham somente sobre o problema, né? Elas também olham como essa tecnologia, como essa solução, ela vai entregar para a ponta, para o cliente final, para não refletir apenas uma parte da realidade, mas para o todo. Ou, eventualmente, se for uma solução que você vai comprar, uma solução de inteligência artificial que você vai comprar ao invés de desenvolver, também é importante ter um grupo de trabalho diverso para tomar essa decisão. Não apenas ali num olhar enviesado de uma única pessoa, né? Então, essa diversidade de equipes, seja para modelagem, revisão ou tomada de decisão de aquisição de alguma solução, é o que vai garantir esse processo transparente, questionador, né? Então, a gente precisa ter um senso crítico em relação àquilo que a gente está desenvolvendo ou adquirindo, e também ter um processo justo. É justamente nessa diversidade, nessa riqueza de olhares, que a gente vai conseguir identificar vieses sutis, seja ele na etapa de desenvolvimento, ou seja em soluções que já estão prontas no mercado, e aí a gente vai conseguir validar possíveis interpretações diferentes e trazer empatia para dentro do nosso negócio com a solução que está sendo adquirida, né? E até eu queria também trazer que, antes de trazer, eu vou fechar, né, que no fim das contas a parte de ética não é somente na IA, também é como a gente faz todo esse processo de desenvolvimento,
e de aquisição de soluções. Então, é muito mais sobre pessoas conscientes. E teve uma fala da Thelma, que é da gente usar a IA e ela acabar se tornando muito parecida com a gente. Eu queria trazer uma notícia que eu vi, até eu me lembrei justamente quando a Thelma estava falando. Foi a presidente da Microsoft para o Brasil, ela falou na sua entrevista de quando assumiu o cargo, né, que cada pessoa aí vai ter a sua própria inteligência artificial, um assistente aí que vai expandir a capacidade humana. Então, ela enxerga que, como um dia a gente disse que a gente vai ter um computador em cada mesa, ela enxerga que a nossa visão vai ser, né, uma IA para cada indivíduo. E aí, por isso que é importante a gente também ter essa riqueza no nosso olhar, né? As nossas trocas com outras pessoas além da gente, para a gente também não ter um viés da nossa perspectiva sobre o mundo, né? Então, a gente ter esses momentos de troca, que nem a gente está tendo aqui com outras pessoas, é muito importante. Então, eu vejo dessa forma, Pedro, que a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa trocar, a gente precisa auditar, a gente precisa testar, corrigir, e a gente precisa garantir que tanto o desenvolvimento quanto os resultados, quanto uma aquisição de alguma solução, tudo precisa estar alinhado aí aos valores da organização, aos valores das pessoas, que tenha inclusão e que não seja somente sobre performance técnica, né? Que nem a Jéssica falou muito bem lá, o exemplo do processo de contratação. Era uma solução que poderia estar performando tecnicamente, mas não tinha um olhar sobre a diversidade de pessoas e de perfis, não tinha um contexto histórico. Eu acho muito importante trazer essas regulações, políticas, e vocês falarem sobre as políticas das empresas junto com a inteligência artificial, porque muita gente acha que a inteligência artificial é uma coisa que surge da tecnologia, expansão total, e não é. Então, é uma coisa que regula, precisa. Então, se você tem uma política na sua empresa, não precisa transpor a política da sua empresa. Você tem que colocar as tecnologias dentro da política da sua empresa. Isso é muito bom, né? Queria que o pessoal do Ibracom, por favor, avançasse um pouquinho nos slides, por favor. E aí eu queria trazer uma reflexão assim, né? A gente já falou da parte de regulação, vamos falar daqui a pouquinho sobre métricas, mas eu queria trazer uma provocação. Como que a inteligência artificial pode tornar os nossos ambientes mais humanos e mais inclusivos? E aí, falando de um marcador social que, para mim, é muito caro, né? Muito forte, porque eu sou uma pessoa com deficiência física, uma deficiência física que impactou na parte motora e impactou também na parte neurológica. Então, tem algumas tarefas que eu tenho um pouco de dificuldade de, de fazer. Então, eu queria trazer um depoimento pessoal rapidinho para vocês aqui. Eu sou analista sênior de uma das empresas, olhando para a diversidade e olhando para pessoas com deficiência física, na deficiência em geral, né? Não só deficiência física. Eu tenho deficiência física e tenho muita dificuldade em digitar. E as minhas entregas estavam ficando para trás. Eu tava ficando com dificuldade. Eu tinha dificuldade, né? A gente tem ainda dificuldades, ok, mas tinha mais. E eu era muito resistente a essas novas tecnologias. Por conta da minha dificuldade, eu não absorvia muito. E aí, quando eu conheci duas ferramentas, que eu não sei se posso falar por questões de direito, mas acho que dá para falar, né? O Copilot e uma outra ferramenta parecida com o ChatGPT. Essas ferramentas me ajudaram muito a fazer as minhas entregas. Então, desde produção de texto, questão de construção de prompts, né? O que as meninas trouxeram aqui no início da fala delas. Então, acelerou e continuará acelerando as minhas entregas. Então, eu queria perguntar para vocês, para a gente iniciar o segundo bloco de conversa, como que vocês acham que a inteligência artificial pode, primeiro,
acelerar carreiras de profissionais que tenham alguma dificuldade ou alguma deficiência. E, segundo, como a inteligência artificial pode tornar os ambientes mais humanos. Olha que interessante, uma tecnologia, né, recursos tecnológicos, máquinas, como disse a Thelma, pode trazer uma parte mais humana para os nossos ambientes. Queria que vocês trouxessem isso na fala de vocês. E aí, queria começar com a Mariana, trazendo a questão dos chatbots, enfim. Podem discursar aí sobre isso, por favor, gente. Legal, Pedro. Muito obrigada pelo seu relato. Eu acho que, como uma pessoa que está na ponta no desenvolvimento, para a gente, quando a gente vê esse tipo de depoimento de pessoas que são impactadas pela tecnologia, que tem a sua vida, o seu dia a dia facilitado, é algo que com certeza aquece o coração e a gente consegue ver o impacto do nosso trabalho, né? Então, assim, quando a gente fala sobre como a IA ela pode apoiar a criação de ambientes mais inclusivos, eu gosto justamente de pensar nessas etapas que são concretas, né? Então, pequenas experiências do dia a dia que são mais acessíveis com tecnologia, onde a gente passa a ter o uso de chatbots e de assistentes virtuais inclusivos que permitem a comunicação aí através de diferentes formatos, seja texto, voz, libras, que nem até a Thelma comentou, acho que no início da nossa fala, avatares, né? Ajudando aí pessoas com deficiência visual, auditiva, a interagir com sistemas corporativos aí de forma mais autônoma, né? Então, justamente, a gente começa a ver que isso é inclusão digital na prática, é algo que passa a ser mais palpável para o nosso dia a dia. Um outro ponto que eu acho que é interessante é que essas ferramentas, elas também vão reduzindo barreiras invisíveis, como o medo de errar ou o desconforto de pedir ajudas, né? A gente sabe que existem pessoas que têm aí um perfil um pouco mais introspectivo, então essas ferramentas, elas podem acabar apoiando essas pessoas a tirar alguma dúvida ou entender um pouco mais sobre processos internos, né, dentro das instituições, e também elas podem ajudar essas pessoas a traduzir, sendo uma ponte entre pessoas e processos, criando aí um ambiente onde todo mundo vai ter o mesmo acesso à informação e ao aprendizado, né? Então, é justamente quando a gente usa a IA com esse olhar, é que ela vai deixar de ser apenas um mecanismo, ela vai ser um instrumento aplicado à tecnologia para incluir as pessoas no dia a dia do corporativo. Trazendo para essa questão de subsistemas, das empresas, assim, muitas das empresas que estão nos ouvindo têm um RH, né? Pode ser pequeno, pode ser horizontalizado, de diversas formas. Thelma, você pode trazer para a gente como que a gente pode unificar e incorporar a inteligência artificial no RH, por favor? Claro, na minha opinião, Pedro, o RH ele é um dos campos com maior possibilidade de transformação com o uso da IA. Mas, fazendo um paralelo, é o que mais precisa de cuidado. Por que eu falo isso? Né? Porque, de alguma forma, a gente consegue fazer hoje, né, trazendo para o lado positivo, a gente consegue usar a IA para identificar sinais de desmotivação, falta de pertencimento, para atuar antes do que o profissional vá embora. E a gente consegue fazer isso, se já era possível fazer isso com modelos preditivos, né, usando só dados estáticos, agora com a inteligência artificial a gente consegue cada vez mais, né, principalmente a IA generativa, a gente consegue cada vez mais absorver esse tipo de informação para a gente tomar decisões, né? E a gente trabalhar a questão de potencializar a produtividade, sim, mas também evitar ou garantir maior retenção de talentos, né? Então, quando a IA ela é usada com empatia, ela passa a ser um RH humanizado. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Sim, a gente tem que tomar cuidado para que, quando a gente fala em substituição de atividades repetitivas, e aí, pessoal, eu acho que tem que ser encarado isso muito de frente,
Porque o homem com a máquina juntos, a gente consegue muito mais do que sozinho. Se a gente encarar dessa forma, não tem medo, não tem receio de perder o emprego. A gente vai ficar mais potente, a gente vai ficar mais poderoso, a gente vai conseguir trazer resultados mais rápidos, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com muito otimismo, né? As áreas de RH precisam continuar cuidando para que as pessoas não fiquem inseguras, com medo, né, dessa nova tecnologia, e fazendo um aculturamento para que elas enxerguem realmente a IA como um aliado, para que a gente consiga se reinventar, né? Para que a gente consiga fazer coisas diferentes do que a gente fazia no passado. Aí a gente pode falar assim, poxa, Thelma, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer coisas novas, né? Tá muito simples hoje, gente. A informação ela está disponível para a gente aprender. E a gente pode aprender com áudio, a gente pode aprender com imagem, a gente pode aprender com leitura, né? Então, cada um aprendendo de um jeito. Ou a gente pode simplesmente iniciar um bate-papo com o ChatGPT, falando, cara, hoje eu queria ter uma aula sobre como eu poderia utilizar a inteligência artificial para evitar erros na minha conciliação contábil, para evitar erros no meu mapeamento de processos. Vai te trazer o que é informação pública. Quando a gente domina o que está sendo discutido, e aí eu tenho certeza que vocês dominam os temas que vocês trabalham. Vocês tá bom, faço atividade repetitiva, mas eu sou um especialista, eu fiz isso todos os dias da minha vida, eu fiz isso por 30, 40 anos. Você é um especialista. É muito mais fácil de você criticar e entender quando a IA estiver falando uma besteira. E isso te possibilita um mar de oportunidades, porque você vai saber questionar as coisas que ela trouxer e vai fazer ela pensar junto com você em possibilidades e caminhos que vocês possam seguir, né? Então, trazendo assim a IA para como eu posso potencializar a minha empresa, a minha organização, ferramenta super poderosa, tem estatísticas também sobre isso. As empresas que usam tecnologia dentro de áreas de RH, elas estão cada vez mais preparadas, né, para assumir novos desafios, para trazer mais resultados. Quando a gente traz a IA para a questão da inclusão, mais ainda, a gente também sai na frente sobre esse tema. A gente consegue reter talentos, a gente consegue produzir mais, e a gente também consegue potencializar ali o nível de aprofundamento técnico dos nossos profissionais. Então, assim, tem uma possibilidade infinita. Eu acho que como nós, como empresa, como nós podemos ajudar essas pessoas é dando informação, fazendo workshops, fazendo alguns webinars, como a gente está fazendo aqui, né? Colocar o presidente da empresa, o diretor da empresa, o dono da empresa, para falar com os profissionais sobre isso, né? Para que ele coloque e traga essa calma para as pessoas de que não, vocês não serão substituídos se vocês utilizarem isso para potencializar e trazer resultados. Sim, não vamos ser hipócritas nem ingênuos, né? Empresas vivem de resultados. Mas se vocês mostrarem que vocês conseguem ter a inteligência artificial como um aliado para trazer esses resultados, gente, não tem quem mexa com vocês. Não tem quem mexa com vocês. Então, para os profissionais que estão aqui hoje conosco, se preparem. Usem sim com humildade. Você pode perguntar para a IA sem ter medo da chacota dos colegas. Por que não perguntar sobre coisas que você nunca teve coragem de perguntar? Pergunte. Peça ajuda sobre uma questão mais técnica, uma questão de você precisar de uma ideia para potencializar, para você fazer um relatório mais rápido, para você conseguir fazer um PPT bonito, né? Use a inteligência artificial e assuma que essa tecnologia pode te ajudar. E para as empresas, né, fazendo um paralelo, né, do profissional e para a empresa, as empresas que estão aqui conosco hoje, deem essa informação, encorajem os seus profissionais. Não fiquem com receio de qual será o impacto deles, o que eles vão pensar. Trabalhem usando isso, façam uma dinâmica em grupo para estimularem eles a pensarem as mesmas atividades que eles fazem com o uso da IA, para a gente provocar essa mudança de mindset.
Eu tenho certeza que juntos, a gente tendo a tecnologia como principal aliado, a gente sai na frente. A gente passa na frente de concorrência, passa na frente do mercado, se posiciona e ainda prepara os nossos profissionais para o futuro. Então, sim, vamos trabalhar essa agenda. É uma agenda muito promissora e que vai trazer bons resultados para todo mundo. Obrigado, Thelma. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente está, não estamos estourados no tempo, mas nós estamos apertadinho no tempo. Claro que teve a questão da mudança do link, então eu queria o apoio do Ibracon aí para saber como é que nós estamos de tempo, se vamos ter um acréscimozinho por conta da questão da mudança de link. Por gentileza, me apontem aqui. Enquanto eles me apontam, pode falar, Sol. Podemos seguir mais um pouquinho, tá? Tá. Estender, Pedro, até por conta dessa questão que a gente teve no início. Ok, muito Tá obrigado. bom? Então, uma das grandes dificuldades das empresas é medir o pulso das nossas pessoas, né? Nas reuniões do Ibracon, a gente sempre fala, né? Tem algumas pessoas, alguns colegas que participam aqui e falam, não, mas aí, como é que nós estamos? Quais são os dados e tudo? Então, eu queria que a Jéssica trouxesse para a gente como que ela enxerga que a inteligência artificial pode ajudar no pulso das nossas pessoas, na pesquisa de clima organizacional. Na empresa que nós trabalhamos, a gente tem uma pesquisa bastante conhecida e que funciona. Ao mesmo tempo, a gente sempre tem uma questão de ajuste aqui, ajuste ali. Então, eu queria saber como é que você traz isso para a gente, por favor, Jéssica. Então, Pedro, isso junta muito aí com o que a Thelma trouxe sobre usar a inteligência artificial para a gente poder estar melhorando, usa, abusa. Desde quando o mundo é mundo, a gente tem profissionais excelentes. Vou pegar aí um exemplo que a pessoa está performando, é um profissional muito bom, do nada a pessoa cai o rendimento. E a pergunta, a pessoa, sei lá, tem algum cansaço, assim, exaustão, pede licença, e todo mundo se pergunta como é que aquele profissional que é maravilhoso e que ninguém percebeu estava com essa estafa mental. E por que que a gente hoje ainda faz essas perguntas e por que que a gente não consegue um apoio daquilo que a gente não consegue ver realmente, assim, o dia das pessoas é muito cheio, mas no final das contas, quando a gente não olha para o coleguinha do lado, a gente não está conseguindo, eu como gestora, não consigo olhar para a minha equipe, isso sempre cai um pouquinho como peso, né? Então a gente pensa, como eu posso melhorar isso? Como eu posso tornar um ambiente corporativo mais humano com o uso da IA? E uma das coisas que está aí em alta no mercado que a gente vê, que você trouxe, Pedro, são as diversas ferramentas para a gente medir o clima organizacional. A gente tem milhões delas, a gente tem análise de sentimento em mensagem, a gente tem pesquisas internas que diversas empresas colocam, a gente tem as reuniões transcritas, que a gente pode usar elas de insight para poder medir a palavra, a gente tem o vídeo também, né? Que a gente pode ver como é que está a reação das pessoas. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas, diversos dados aí, que dá para a gente poder hoje estar usando IA para melhorar esse ambiente corporativo, para que a empresa perceba sinais de insatisfação, sobrecarga. E uma coisa muito importante é que a empresa perceba, por exemplo, sinais de exclusão. Como a gente aqui está falando muito de inclusão, o uso da IA nesses monitoramentos, ele traz também para a gente a percepção de exclusão, para que isso não se perpetue, que a gente consiga ter um poder maior de atuar sobre aquilo, para a gente ter ações mais assertivas. A gente pode, a partir desses dados, melhorar a comunicação, pode e deve promover bem-estar e fortalecer essa cultura de inclusão por meio desse uso de IA, nessa parte de clima organizacional. Aí, voltando lá, uma parte que a Thelma falou, foi bem incisiva, que é a decisão final é humana, sempre. A IA, ela nunca vai substituir o olhar humano.
Quando eu falo que a gente precisa usar ela para a gente ver o coleguinha do lado, que a gente às vezes se sente culpado, como é que eu trabalho com essa pessoa todo dia e eu não vejo? É usar a IA para poder ampliar a minha visão e eu conseguir ser mais assertiva para poder ajudar o meu colega de trabalho, para ajudar as pessoas mais próximas dentro da organização. Então, para mim, a gente ter essa parte de pesquisa e usar essas ferramentas, Pedro, é o que torna hoje a IA traz essa parte mais humana para dentro das corporações. Obrigado, Jéssica. Isso aí. Vamos dar uma guinada aí para a gente poder trabalhar, caminhar um pouco mais. Eu queria trazer uma reflexão para vocês assim. A gente trouxe aqui muito da parte da ferramentalização das empresas. Mas as pessoas devem estar nos perguntando, quem não tomou contato com a inteligência artificial ainda, como muitas empresas ainda não tomaram, quais são os próximos passos que vocês acham que a gente tem que tomar para que a gente possa incorporar de uma maneira fluida a IA dentro da estratégia de diversidade e inclusão? Porque diversidade e inclusão, hoje em dia, é um tema que está muito em voga. E inteligência artificial também está muito em voga. Qual vocês acham que quais são os próximos passos que vocês acham que devem ser tomados para que as empresas possam incorporar inteligência artificial dentro do seu meio? Então, eu vou começar ouvindo a Jéssica sobre isso, tá? Por favor, Jéssica, se você puder trazer um pouco como é que a inteligência artificial pode medir maturidade das empresas, por favor. Perfeito, Pedro. Todo mundo tem nível. Eu acho que a principal mensagem aqui, o mais importante é não ter medo. A inteligência artificial, igual que os números que foram passados, hoje o Brasil está em 5º lugar de maior uso. Eu acho que para você iniciar o uso da inteligência artificial, você tem que começar sem medo. Não existe, tipo, uma regra, um padrão. É não ter medo e começar a usar. Uma coisa aí muito importante quando a gente pensa nessa parte de inteligência artificial também, no uso, é quais indicadores que eu devo usar, tá? Hoje a gente tem alguns indicadores aí que são mais padrão e tem sido fundamental para a visibilidade, então é importante a gente, quando pensa em inteligência artificial, pensar no que eu quero, onde eu quero chegar. E, obviamente, no processo, tá? A gente tem que ter sempre em mente essa palavra responsible AI, que é a parte onde tem a governança e a ética da inteligência artificial dentro da empresa. Mas a gente precisa também olhar para o individual aí para poder construir esse todo, tá? E eu sei que muitas empresas elas têm diferentes níveis de maturidade. A gente tem as empresas aí, que a gente pode ter várias aqui que ainda não tiveram a parte de inteligência artificial, então vão entrar no nível básico. Eu sei que é bem difícil a gente construir aí sim do zero um framework de inteligência artificial aí que a gente consiga olhar ele de forma ética, do início ao fim. Existem várias possibilidades de empresas no mercado que ajudam a formar isso, mas o importante, vou frisar, que é dar o start. Empresas hoje com nível de maturidade menor, elas acabam que não veem muito essa parte de ética, tá, pessoal? Porque ainda está iniciando, ainda é um processo de estar conhecendo. Quando você pensa em introduzir inteligência artificial na empresa,
você precisa primeiro entender qual é a maturidade da sua empresa. Qual é a maturidade da sua empresa para IA? Como a sua empresa entende a parte de diversidade e inclusão? São maturidades que começam a se cruzar à medida que os passos vão sendo dados, que cada degrau vai subindo. Só que todo trabalho que começa, eu acho que a gente sempre tem que ter o fim. E esse fim aí é o que importa. Quando a gente dá o start, a gente pensar que no final a gente precisa ter um framework já, que é o que são as instituições mais maduras fazem, que é quando a gente tem integrada a parte de ESG. ESG, para quem não sabe, é um conjunto de critérios que é usado para avaliar e a responsabilidade das empresas, a sustentabilidade e a ética dos negócios, tá? Então, ela faz toda essa parte de governança e tem todo esse entorno aí. E por que isso é importante? Porque no contexto que a gente está falando aqui, ele ajuda a fortalecer pilares, trazendo dados mais preciosos sobre representatividade, clima organizacional e risco de exclusão. Então, nessa implementação, o primeiro passo que essa empresa que é um nível de maturidade menor tem que ser dado, mas a visibilidade de chegar numa empresa de nível de maturidade maior, uma empresa que olha para a IA ligada a essa parte de governança, de ética, de estratégia, de auditoria do que está sendo feito, de olhar os dados, ela precisa estar nesse roadmap de construção, para quando se fala em IA, em introdução da IA na empresa. A nossa audiência não fez perguntas ainda, mas tem aqui alguns comentários interessantes. Vou pegar um aqui. A Roberta trouxe que através da inteligência artificial ela ganha muito tempo. Ela aumenta significativamente a produtividade dela. E aonde ela tinha algumas dificuldades. Então, parte disso que a gente está trazendo, né? E a Jéssica trouxe uma questão do como começar, né? Do como trazer isso para o começo. E aí eu queria que a Mariana complementasse, pegasse esse gancho. Como que você pensa nessa construção de fazer pequenos pilotos de testes para a inteligência artificial? Que a gente está olhando para uma audiência que pode ser que tenha uma dificuldade de começar, mas precisa começar. Então, eu queria que você trouxesse isso, por favor. Claro. Bom, acho que um caminho com certeza é começar pequeno, mas começar logo, né? Então, todas as empresas aí têm uma quantidade enorme de dados e processos que podem servir aí como campo de aprendizado no seu dia a dia dentro desse universo que é a inteligência artificial. Então, o importante aqui seria testar, errar rápido, ajustar e aprender continuamente, né? Sempre aí com esse olhar humano por trás dessas decisões automatizadas. E é justamente através desses pilotos que a gente vai conseguir entender que não é só o potencial da inteligência artificial, mas também os seus limites a gente consegue perceber, né? Dentro da aplicação no dia a dia, a gente começa a perceber os limites que a gente encontra com o uso da inteligência artificial, e nesse processo é que a gente vai entregando inovação com propósito, que a gente vai colocando o propósito no centro e tratando cada experimento ali, cada projeto piloto como um exercício de responsabilidade, onde a inteligência artificial ela deixa de ser somente uma ferramenta tecnológica, mas também um instrumento aí para transformar a cultura, transformar o processo, transformar o dia a dia das pessoas dentro da organização, Pedro. Então, começar ali pequeno e incrementando e melhorando e tendo esse senso crítico é muito importante. Até uma trouxe nessa esteira do começo, né? Nessa esteira de como começar,
a Thelma trouxe no início da fala dela, lá no começo do nosso webinar, a importância de letramento, do letrar em relação aos vieses, em relação às capacitações. Queria que você trouxesse um pouquinho mais aprofundado de como que uma empresa pequena pode fazer essa capacitação, pode começar a entender como isso pode trazer capacitação em tecnologia. Queria que você trouxesse um pouquinho, por favor. Pedro, eu acho que o primeiro passo antes da gente capacitar as pessoas, antes da gente automatizar os processos, é capacitar as pessoas. Eu acredito muito nisso, porque aí você está mostrando onde você quer chegar, com transparência, visibilidade, para que ninguém tenha medo, né, do novo. Então, quando a gente capacita, traz esse olhar, aí a gente pode trazer essas pessoas como principais aliados para fazer essa transformação, né? O time ele só entende, né, que, que essa possibilidade do uso responsável é importante quando a gente dá a informação para essas pessoas, para que elas, de fato, saibam o impacto de utilizarem uma tecnologia de uma forma inadequada. Então, esse letramento, eu acho que a gente segue duas linhas, né? Eu faria da seguinte forma: acho que sim é o uso consciente e responsável, que aí é a gente mostrar impactos e potenciais riscos que a gente coloca uma organização, e até nós, como pessoa física, diante do uso inadequado da IA. Mas, como o nosso tema está muito focado em inclusão, eu trago essa necessidade também de letramento sobre isso, né? A gente tem o viés inconsciente, a gente tem o preconceito, a gente não tem as informações, embora a gente ache que a gente tem o poder de fala sobre as coisas, para tomar decisões. Então, a gente precisa realmente transformar e trazer estas informações para as equipes, para a alta liderança, e fazer com que isso saia da alta liderança e repercute para toda a operação, para todos os funcionários. Porque aí o presidente está dando exemplo, o diretor está dando exemplo, o dono dessa empresa está dando exemplo, e aí todos começam a trabalhar num único sentido, né? A IA ela é feita por pessoas conscientes e não por algoritmos perfeitos. Então, quando a gente se conscientiza, quando a gente entende os impactos, quando a gente se coloca no lugar do outro ou no lugar de uma situação, de um impacto, a gente entende as consequências e ninguém é louco de não colaborar. As pessoas elas são conscientes daquilo que pode ou que não pode ser feito, mas muitas vezes elas não têm a informação adequada. Né? Até onde eu posso usar a tecnologia em meu benefício? Eu posso utilizar a tecnologia para fazer um treinamento obrigatório da empresa? Não, eu estou fraudando, né? Então, tem certos cuidados que a gente. Mas como é que a pessoa sabe disso, né? Então, sim, é a gente passando essa informação, é a gente compartilhando, é a gente ensinando, é a gente dando esse letramento, tanto sobre o aspecto de inclusão, quanto sobre o aspecto de uso de IA, mas também sobre essas duas coisas correlacionadas, né? Para que a gente, de fato, consiga mostrar o quão empático e inclusivo a gente pode ser, considerando o potencial dessa ferramenta que é tão poderosa e veio para transformar. Maravilha. Mari, quer complementar o finalzinho? Quero. Eu queria só trazer que também, em relação a essa parte de conhecimento, eu vejo que uma forma de também falar de diversidade e inclusão é empoderando pessoas aí dentro desses grupos, dessas minorias, com conhecimento sobre inteligência artificial, sobre como desenvolver essa tecnologia. Essa é uma baita de uma oportunidade, né, de incentivar outras pessoas a entrarem no mercado de trabalho para trabalhar com inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui na firma, eu faço parte de um grupo de afinidade, Mulheres em Tecnologia, onde a gente desenvolveu um programa global para estudos em inteligência artificial, onde a gente
incentivou aí mulheres a tirarem certificações na área, então foram mais de 1.300 mulheres registradas no programa, com mais de 1.400 trilhas de aprendizado concluídas, né? 333 times construídos justamente pensando em conhecer mais sobre inteligência artificial. Então, a gente também pode buscar outras formas de incluir pessoas nesse universo, né? Então, tem muitas possibilidades quando a gente fala de IA e diversidade e inclusão. Quer dar a sua fala final, Jéssica, só para arrematar, depois eu entro para finalizar. Eu queria deixar só uma mensagem. A gente fala de IA, que é uma baita tecnologia. Não é hype, tá, pessoal? Hype é o que vem e vai embora. IA veio para poder ficar, a IA veio para ajudar. E o que a gente tem que pensar, do resumo de tudo isso que a gente falou, é que a gente precisa ser responsivo quando a gente pensa em IA. A gente precisa deixar uma tecnologia humana, a gente precisa usar ela para poder beneficiar as pessoas que estão à nossa volta. A gente não pode usar ela como uma ferramenta de resultado, a gente tem que usar ela como uma ferramenta de auxílio à nossa decisão. Então, olhar sempre com ética, olhar sempre com cuidado, com muita responsabilidade e usar sim, tem que usar, a gente precisa usar. Só a gente usando, a gente também consegue dar feedback, trazer melhorias e trazer melhorias para dentro da nossa organização. Então, usem, aprendam, ajuda a outra pessoa que vocês também não, o coleguinha do lado que ainda não aprendeu a usar, isso também é inclusão, ensinar a usar a IA também é inclusão. Então, usem isso para se comunicar, para melhorar o ambiente de trabalho. Façam da IA sempre um meio, nunca um fim, tá bom? É essa mensagem que eu queria deixar, Pedro. Thelma, sua mensagem final, por favor, querida. A gente sabe que empresas que investem, né, em educação, em ética, a gente tem aqui, através de pesquisa da EY, 1,5 vezes mais de engajamento em função de programas de inovação inclusiva, né? Então, estatísticas falam por nós. Então, o que a gente sabe é que a gente acaba medindo somente o que a gente valoriza. Então, minha mensagem final é se desafiem empresas, né? Para, de fato, começar a mensurar, entender impactos, entender inclusão, entender a IA na prática, e usem essa agenda tão poderosa para incluir, não excluir, né? Porque no final do dia, o que as pessoas têm é medo do novo, e é natural, todo mundo, é o ser humano, ele tem medo do novo. Então, muitas pessoas, cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Não é todo mundo que reage da mesma forma. Então, falem com o seu profissional, falem com a sua equipe, né? Estabeleçam um canal de comunicação para trazer uma tranquilidade aos mais receosos ao novo, para que todo mundo se sinta confortável e faça essa transformação. Eu tenho certeza que essa transformação vai colocar a empresa de vocês num outro patamar, né? E no final do dia, vai estar todo mundo mais feliz, fazendo trabalhos mais ágeis, com maior produtividade, atividades menos repetitivas e mais estratégicas. E aí, com isso, tenho certeza que os resultados virão, né? Mas estabeleça esse canal e acolham os profissionais que têm medo do novo, né? Porque assim a gente pode estender a mão e ajudá-los a percorrer esse caminho. Bom, obrigado. Eu vi que a Aninha já abriu a câmera dela, mas eu queria pedir 2 minutinhos para finalizar. Eu estou muito feliz hoje. Hoje a gente conseguiu fazer um webinar onde a gente discutiu com certa profundidade a questão da inteligência artificial e a inclusão, que não dá para a gente dicotomizar, não dá para a gente fazer apartado. Inclusão pressupõe inteligência artificial. Inteligência artificial pressupõe inclusão. A inteligência artificial é uma tecnologia assistiva. Para quem não sabe, tecnologia assistiva é toda aquela tecnologia que possibilita uma autonomia dos grupos minorizados. Então, quero agradecer às nossas executivas,
Quero agradecer a Thelma Luqueta, Mariana Vera, Jéssica Afonso. Quero agradecer as nossas intérpretes de Libras e agradecer o convite do Ibracon, a qual eu faço parte, a minha empresa, a empresa que eu trabalho, na minha empresa, mas a empresa que eu trabalho faz parte e a gente sempre discute inovação. Sempre discutindo inovação, precisamos discutir inclusão. Então, respondam à pesquisa de satisfação. É importante para a gente que vocês respondam, que vocês participem. Achei a participação um pouco tímida, mas é lógico que é um assunto bastante em voga, mas é novo. Então, sempre se atualizem, se capacitem, como disse a Thelma na fala dela. Quero agradecer o Ibracon, a Ana, a Liane, a Solange, pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Ótimo webinar, ótimo assunto, realmente um assunto novo, mas muito importante, né? A gente se atualizar sobre ele e vocês foram excelentes nas colocações, foi excelente receber vocês aqui. Então, Thelma, Jéssica, Mariana, Pedro, muito obrigada pela participação de vocês. E quem nos acompanhou até aqui, eu peço para que visitem o nosso portal do Ibracon. Lá vocês vão ter acesso ao link para fazer inscrição para o ISGD, que vai acontecer no dia 5/11, e também para participar da pesquisa do nosso GT de firmas de auditoria de pequeno e médio portes, que quer saber a sua opinião sobre novas ferramentas tecnológicas e você vai poder contribuir com as suas sugestões, tá? Então, mais uma vez agradeço e a gente se encontra no próximo mês, que vai ter mais um webinar do Comitê de Diversidade e Inclusão, e a gente se vê lá. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.